Shabbat Shalom, Shalom, Shalom a você que está aqui, a você que está me assistindo agora pelas redes sociais, ao vivo. Hoje nós entramos na porção Re'ê. Eu quero que você dê uma olhada aqui na tela comigo, para mostrar o texto, o trecho que iremos estudar. Re'ê é o nome da paraxá e o título dessa ministração, o pão do amanhã. O pão do amanhã. E ele corresponde a Deuteronômio 11 a 16, 7. Isaías 54, muito bom essa passagem de Yeshayahu, e Yohanan, João, capítulo 9 até 10, 42. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Devarim, em Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 26. E nós vamos ler aqui o primeiro versículo dessa porção. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando vocês cumprirem os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordenou. A maldição, se vocês não cumprirem os mandamentos do Eterno vosso Deus, mas se desviarem do caminho que hoje vos ordeno, para seguirem outros deuses que não conhecestes. Então, volta aqui para mim. O Espírito Eterno chama a sua atenção para certas coisas. E uma das coisas que tem me chamado a atenção, pelo menos nos últimos anos, é a respeito do primeiro verso aqui do 26, porque eu fui ver no original, e no original, veja só, no original, está aqui, eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Olha como é que fala no original, Re'ê, diga Re'ê, Re'ê anochi noten lifneichem ayom bracha uklalá. Olha só, então, traduzindo seria, veja, diga veja, veja que eu dou perante vocês hoje a bênção e a maldição. O restante vocês conhecem o texto. O eis, que escreveram como eis, na verdade é Re'ê. E Re'ê, a forma do verbo, para quem estuda hebraico aqui, está numa forma o quê? No imperativo singular. Não é Re'u. É Re'ê, está no singular, mas o restante da frase é no plural. Você vê aqui os pronomes possessivos estão todos no plural. Lifneichem. Então, veja, o comando é individual. Cada um dos filhos de Israel tinha que ver. Ver o quê? A visão do Eterno. A visão do que significa entrar em Canaã. A visão daquilo que tudo aquilo que tinha acontecido nesses 40 anos foi para que o Eterno desse ao seu povo uma visão. Só que essa visão não é quando você chegar lá não. A visão é quando? Hayom, é hoje. Nós precisamos da visão do Eterno hoje. E à medida que o Eterno dá esse comando geral, mas o verbo é no singular. Cada um de nós tem que receber do Eterno essa visão. A visão é importante, a visão vai te nortear, a visão vai fazer você juntar os pontos, juntar as peças do quebra-cabeça para entender onde você está indo. A visão inclui o quê? A visão inclui conhecimento de onde eu estou, de quem eu sou, mas para onde eu vou e quem posso ser, ou quem fui criado para ser. A visão é uma junção, é uma fusão do que está por vir, do que aconteceu e do presente. Re'ê, diga para o seu vizinho, Re'ê. Veja, olha, Israel ouviu do Eterno e de Moisés sobre as promessas, não ouviu? Olha aqui, estão até agora ouvindo. Moisés ficou 1 mês discursando lá antes do povo entrar em Canaã. O povo está ouvindo. O povo está ouvindo as promessas. E agora, o Eterno quer o quê? Agora é hora de receber a visão das promessas. Agora é hora de lirot, ver. Porque quando você vê, quando você tem a visão da promessa, você recebe o quê? Esperança e fé. Sem visão, não há fé. Não há fé. Sem visão não há fé. Sem visão não há esperança.
Uma coisa é saber as promessas, outra coisa é vivenciar e andar em direção às promessas. Tem uma diferença muito grande. Foi isso que Moisés está tentando imputar no povo. Vocês não são apenas conhecedores das promessas que o eterno vosso Deus vos deu. Vocês têm que andar em direção a essas promessas. Vocês têm que conhecê-las muito bem, tê-las dentro de si, dentro do coração, na mente. Olha só, sem visão, nós podemos até observar e obedecer, mas não seremos transformados. Olha só, quando você tem a visão, você obedece porque você sabe para onde está caminhando. Quando você tem a visão, essa visão gera em você, no espírito, pelo ouvir no espírito, você gera a visão, você entende a visão, e essa visão vai dar a você esperança e fé. O autor de Hebreus escreve um texto que vocês conhecem muito bem, Hebreus 11, todo mundo cita esse verso, não sei se todos entendem, mas todos sabem de cor, que o quê? A fé é a certeza de coisas que se esperam ou aguardam, então tem a ver aqui o quê? Profecia. Profecia. Gente, eu podia parar e falar 1 hora só sobre esse versículo, porque ele me impacta tanto que as pessoas não entendem. Para você ter fé, você tem que ter a noção de profecia, você tem que ter a noção do que vai acontecer, você tem que ter a noção para onde você está caminhando, o que está para se cumprir. Não para você ficar sentado aguardando esse momento chegar, mas para você chamá-lo à existência hoje. Esse é a minha insatisfação com muitos círculos, não só cristãos evangélicos não, mas judaicos. Se estuda muito pouco os profetas, se estuda muito pouco as palavras proféticas dos profetas de Israel. No judaísmo se estuda quase nada. Sendo que a base da fé, a base da esperança, a visão que a gente tem que ter para enfrentar esse mundo e chegarmos em Canaã, é o quê? É vindo da profecia, daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus anunciou. A fé, então, é essa certeza das coisas que você está esperando, das coisas anunciadas. Se você não sabe o que foi anunciado, você não vai ter esperança. É a convicção de fatos que não se... Eu não vejo Israel remido, eu leio Isaías 2, eu leio Ezequiel 36, e vejo Israel de hoje, eu não vejo aquilo que o profeta escreveu, mas foi anunciado. Eu sei o que foi anunciado, eu sei o futuro de Sião, eu sei o futuro de Israel, eu sei o futuro de Judá, eu sei o futuro de Efraim, eu sei o futuro de Israel em abençoar as nações, eu sei o futuro de Israel em reconhecer o Messias e ser transformado coletivamente, corporativamente, uma vez como nação recebendo a unção dos céus. Eu sei que está profetizado, eu leio Joel, eu encho meu coração de fé. Eu leio Ezequiel, eu encho meu coração de fé. E aí eu recebo o quê? Visão. É a visão que motiva e locomove tudo, gente. A visão derivada da fé. Então, quando nós lemos, né, que as nações vão subir, e as nações vão estar de mão dada com Israel, e as nações vão amar, eles não vão só amar os judeus, não, eles vão ir lá e eles vão querer estudar a Torá, porque eles estão sendo abençoados pela Torá, eles vão cantar uns aos outros, os reis subindo a Jerusalém, com o Messias reinando, eles vão cantar, vamos subir ao monte da casa do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião vai sair a Torá, e de Jerusalém sai a palavra do Eterno, então nós vamos para Sião. Quando a gente lê isso, aquilo me enche de esperança. Eu vejo, olha aqui, ó, a certeza das coisas que não se... Eu não vejo isso hoje. Mas essa visão que o profeta teve, que eu entendi, e no meu espírito foi confirmado, essa visão me motiva a ver isso acontecendo. E eu não sento e espero essa profecia se cumprir. Sabe o que eu faço? Eu tento cumprir ela e chamar ela hoje. Eu estou aqui ensinando a Torá para vocês e 80% dos que estão me assistindo não são judeus.
hoje. Chamando à existência profecias hoje. Cumprindo-as por antecipação. Claro que elas vão ter o cumprimento certo, mas o que eu puder fazer hoje, para poder chamar aquela realidade futurística hoje, eu faço. Criei um ministério, criamos meu pai e eu um ministério, dedicado à restauração de Israel e das nações. Por causa disso. Por causa de visão. Por causa da fé. Olha só. Diga para o seu vizinho, veja, tem que ver. Ao mesmo tempo em que vivemos como prisioneiros da esperança, eu gosto muito dessa expressão de Zacarias, lá no capítulo 9. Aquele que crê nas profecias e que acredita nas profecias de Deus, ele é prisioneiro da esperança. Ele é prisioneiro dessa esperança que ele acredita e tem a visão. Somos todos prisioneiros nesse aspecto. Olha só, apesar de vivermos como prisioneiro dessa esperança, aguardando aquilo que está por vir, temos do Eterno a promessa que podemos receber hoje as bênçãos reservadas para o mundo vindouro. Como que a gente fala mundo vindouro em hebraico? Você lembra? Olam Haba. É o mundo vindouro. É a chamada era messiânica. Zman Mashiach. O que é essa era messiânica? É o tempo de plenitude de Israel das nações, onde o Messias vai reinar sobre Israel e sobre o mundo. Nós aguardamos esse tempo. Mas eu não sou obrigado a esperar esse tempo chegar para começar a viver as coisas que eu leio sobre esse tempo. Olha só. Esta, inclusive, é a base do conceito reino de Deus. As palavras de Yeshua eram sobre o reino. Então você tem que saber o que é o reino. Eis que o reino de Deus é como uma semente mostarda. Eis que o reino de Deus é como um homem que plantou uma vinha. Eis que o reino de Deus é isso. Eis que o reino de Deus é aquilo. Falando por parábolas para as pessoas o quê? Entenderem o que é o reino de Deus. E criou-se um conceito utópico, onde o reino de Deus é uma coisa exclusivamente o quê? Futurística. Sendo que as primeiras palavras de Yeshua e as primeiras palavras do seu primo, antes dele, foram quais? Arrependei-vos, porque é chegado, já veio, já chegou o reino de Deus sobre vós. Então tem um conflito aí. Então o reino não é só uma coisa que vai chegar quando Yeshua reinar com Israel e com as nações. Espera aí. Então o reino já está às mãos? Mas eu achei que reino de Deus, e tem outra confusão, né? A igreja católica, ela distanciou, ela prejudicou ainda mais esse conceito original de reino de Deus. Porque ela falou o quê? Ela falou que reino, ela separou, né? Ela pegou um circunlóquio e transformou em algo igual. Em algo diferente, desculpa. Um circunlóquio é um sinônimo, transformou em algo diferente. Então, às vezes, você vai ver nas escrituras a expressão reino de Deus. Às vezes, você vai ver nas escrituras a expressão reino dos céus. Houve uma separação disso aí. Reino de Deus ficou sendo a igreja em Roma, e reino dos céus é o quê? É o reino lá onde Deus habita. Sendo que as duas coisas são a mesma coisa. A pessoa evita de falar o nome de Deus e usa um circunlóquio, usa um sinônimo. Céus, santo, não é? Então você vê a partir do livro de Isaías, os judeus pegam essa conduta para não usar mais o tetragrama, o nome de Deus. Então o que a gente usa no lugar do nome de Deus? Sinônimos. Então o monte da casa de Deus virou o quê? A casa da santidade. Você não tem que escrever nem falar o nome de Deus. Porque Israel estava em exílio. As nações iam ouvir o tetragrama e iam fazer o quê? Profanar o nome de Deus. Então não tinha que reservar, tinha que preservar. Por isso que o livro de Esther não tem o nome de Deus nenhuma vez. Para preservar. O Espírito de Deus, Ruach Adonai, virou o quê? Espírito Santo. Ruach Adonai, Ruach Yud Hei Vav Hei, virou Ruach HaKodesh. O Espírito Santo. É o Espírito de Deus, é a mesma coisa. Reino de Deus, Malchut Adonai, virou o quê? Malchut HaShamayim, reino dos céus, é a mesma coisa.
não é algo futurístico, mas também é algo presente e futurístico ao mesmo tempo. Eu citei aqui o David Flusser, há uns anos atrás, onde ele escreveu no seu livro Jesus, ele lá deu uma definição muito boa sobre o reino de Deus. Ele falou, o reino de Deus, reino dos céus, é o quê? É um ambiente onde as leis de Deus, os princípios divinos vividos por Deus, são praticados por homens aqui na terra. Então, quando você vive aqueles princípios divinos na terra, como que a gente faz isso? Obedecendo os mandamentos. Os mandamentos foram dados para você viver princípios divinos na terra. Deus traduziu a Torá em forma de mandamento. A Torá não passou a existir lá no Monte Sinai, passou? A Torá já existia antes, lógico que já existia antes, a Torá estava no Éden, ela já existia no Éden. Mas Deus traduziu em forma de mandamentos e deu para Israel. Para quê? Para que Israel pudesse implantar o reino de Deus na terra. A cada pessoa que vive de acordo com a lei de Deus, ali onde a pessoa habita e funciona, está estabelecido o quê? O reino de Deus. Porque ali, quem controla a vida dela é Deus. Ela vive segundo regras de Deus. Então ela está implantando o reino de Deus na terra. E a cada pessoa que você convence a viver da mesma forma, o que está acontecendo com o reino? Expandindo. Deus criou Israel para ser a sede desse reino. Tanto é que na literatura judaica Israel é chamado de Malchut Adonai, o reino de Deus. Ah, mas a Bíblia não fala isso. Fala sim, se você ver lá em Shemot capítulo 19, Deus vai falar para o povo, eis que vocês são para mim o quê? Um Malchut Kohanim, um reino de sacerdotes, Goi Kodesh, uma nação santa. Então Israel é chamado de reino por Deus. E a totalidade desse reino, nós não temos ainda hoje. Mas eu posso chamar à existência aspectos desse reino hoje. A visão nos impulsiona, a visão do reino, tá gente? Olha aqui, essa frase é muito importante, projeta aqui na tela, para o pessoal ver. A cabine, isso. A visão do reino nos impulsiona, a realidade do reino nos capacita. Tem que ter a visão do que está para ser, para você tentar implementar isso o quê? Hoje. O reino de Deus já está às mãos. Vamos lá, vamos prosseguir. O tempo está passando, vamos lá. Ótima definição do reino do eterno pelas bocas do próprio Yeshua. João estava preso, Yohanan, ouviu falar de Yeshua. Aí ele mandou os seus discípulos perguntar para o Yeshua, você é aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Yeshua, qual foi a resposta de Yeshua? Disse, vai e diz para João o que você está vendo e ouvindo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e ao pobre está sendo pregado o evangelho. O que Yeshua está dizendo? O reino já chegou por meu intermédio, porque eu estou agindo numa realidade não do século I, mas eu ajo, eu opero, e Yeshua falou, eu estou operando numa realidade do reino, hoje. No mundo vindouro, todas as coisas estarão sujeitas a Deus. Já estão, mas todas as coisas vão se sujeitar mais uma vez a Deus. Yeshua vai fazer isso, ele vai sujeitar todas as coisas e vai entregar o reino ao Pai. Não é isso que Paulo ensina? Então, vai acontecer isso. Mas peraí, e hoje? No mundo vindouro, a natureza vai ser restaurada e vai o quê? Estar em harmonia com o homem novamente. Por isso que você lê lá nos profetas, né? O menino vai enfiar a mão no buraco lá da víbora, o leão vai ficar junto com o leão não. O lobo vai ficar junto com o cordeiro, né? O leão vai comer o quê? Palha. Imagina isso. Os pastores gostam de colocar o leão e o cordeiro, né? Mas não tem isso no Isaías, não. Isaías fala o lobo e o cordeiro. É porque... Mas volta aqui. Aí tem Yeshua. Quando Yeshua dá ordem para uma célula ser restaurada, e a célula é restaurada, o sujeito volta a andar. Quando o Yeshua dá ordem para as células oculares de uma pessoa,
que nunca funcionaram desde a infância. E Yeshua dá ordem, e aquelas células começam a se reagrupar, e começam a ter vida novamente, e começam a fluir o sangue naquele órgão, e o sujeito volta a ver. Quando a matéria obedece ao comando do homem, quando a natureza, e Yeshua está lá no meio do mar da Galileia, a tempestade toda, ele faz o quê? No meio da tempestade? Aquieta-te! Essas coisas, Yeshua está operando numa realidade futura. Essa época não chegou ainda, mas ele começa a operar naquela realidade hoje. Então qual foi a resposta dele para João? Sim. Por que eu sou? Olha as coisas que estão acontecendo. Eu estou vivendo uma outra realidade. Eu estou chamando as coisas do futuro para serem cumpridas hoje, através da minha vida. Não é natural um aleijado voltar a andar. Não é natural um cego de nascença voltar a ver. Não é natural uma pessoa que já morreu voltar à vida. Esses são aspectos do mundo vindouro, que podem ser aplicados e devem ser aplicados por nós hoje. Quem está entendendo aí? Os atributos do mundo vindouro devem ser vividos no dia de hoje. Esse é o cerne da minha mensagem hoje. E agora nós vamos entrar na conclusão. Eu tive que dar essa introdução para você. Tem que pensar assim: as coisas do mundo vindouro, precisamos vivenciá-las hoje. Tendo isso em mente, tendo esse conceito, que o Eterno nos agracia hoje com as bênçãos do amanhã, quero propor para vocês uma releitura de um dos ensinos mais famosos do Messias. Você me permite? Quero propor uma releitura. Quero propor. Gente, eu aguardo no mundo vindouro ter um corpo diferente, né? Um corpo que compartilha da Shekinah de Deus. Corpo de glória, como era Adão lá no Éden. Os rabinos escrevem nos Midrashim que os animais, quando lá no Gênesis, Adão antes da queda, os animais quando vinha Adão, tinham dificuldade de saber se era o Eterno ou se era Adão que estava vindo. Tamanha a glória de Adão. Tinha que chegar bem perto para perceber que não era o Eterno. Não conseguia ver o próprio corpo, que era só glória, era só luz. Então eu anseio ter um corpo desse. Eu anseio ter uma mente capaz de nomear todos os animais. Eu anseio ter capacidade para administrar a criação de Deus, como tinha Adão. Eu anseio esses tempos voltar, e vai voltar. Porque a promessa de Deus é que isso vai voltar. Renova os nossos dias, como nos dias da... O novo é o antigo. Quer avançar? Retorna. Então tá. Ainda que hoje, olha o meu corpo, está glorificado? Não, não está glorificado. A gente vai envelhecendo, não vai? Você vai envelhecendo. As rugas vão surgindo, o cabelo vai diminuindo. O peso vai aumentando. A coluna vai envergando. As dores vão surgindo. Corruptível. Está se corrompendo. Então, Mateus, então por isso que você fica ansiando esse dia que você vai ter um corpo glorificado? É. Mas, apesar de eu não ter um corpo glorificado hoje, eu quero tentar fazer uso de coisas que ainda não aconteceram ainda. Como o que, Mateus? Como você, vou dar um exemplo. O que você quer chamar do futuro e agir hoje? Quando você, em nome de Yeshua, dá ordem para uma pessoa, processa de espírito maligno, e aquele espírito obedece à sua ordem e à autoridade de Yeshua. Isso são coisas do mundo vindouro, isso não é ainda. Mas eu já faço uso. Quando a sombra do apóstolo traz cura para uma pessoa, isso são atributos do mundo vindouro. Quando Pedro e João acham lá o aleijado lá na porta das portas douradas, e o sujeito fala, dá uma esmola. E os dois, e Pedro vira para o cara e fala assim, olha, eu não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou agora, levanta e anda.
Nós precisamos fazer uso dessas coisas hoje. Então, tendo isso em mente, eu quero propor uma releitura para você do quê? Da oração do Pai Nosso. Você conhece? Mateus vai ensinar sobre o Pai Nosso hoje? Olha só. Primeiro, deixa eu chamar a sua atenção. Pode abrir se você quiser acompanhar. Mateus capítulo 6, verso 7. Mateus 6, verso 7. Vamos começar aqui, ó. Se você não quiser abrir, só olha aqui. Põe na tela aqui, vamos ver o pessoal que está em casa. Yeshua está ensinando a orar. Sermão da montanha, não é isso? Aí ele chega lá e fala assim, olha, não usem vocês de vãs repetições, como fazem os gentios. Porque eles acham que se eles falarem muito, Deus vai ouvi-los. Pode dar uma parada aqui? Preciso falar muita coisa sobre isso aqui, ou você já captou aí? Captou a minha mensagem? Não façam como gentios. Eles acham que ficar orando sem parar, Deus vai ouvir pelo mundo falar. Vocês falaram insistência, mas não é insistência. Insistência é sempre que insistir. Você tem que bater lá as portas do céu todo dia. Insistência é uma coisa. O que Yeshua está falando aqui? Você sabe o que ele está se referindo aqui? Era uma prática dos gregos muito comuns, dos cultos gregos. O mantra. Então o mantra é o quê? O sujeito entra numa espécie de cântico, ou palavras, ou orações, e ele fica repetindo aquilo o dia inteiro. Ele acha que aquela consistência vai amolecer o coração do Deus dele, e o Deus dele vai ouvir aquilo. Idolatria. O que Yeshua está falando aqui? Isso é idolatria. Continua. Não sejam parecidos com gentios, porque o Deus, vosso Pai, sabe do que vocês precisam, antes mesmo que vocês peçam. Portanto, os meus discípulos, o meu povo, vai orar assim. 2 pontos. Avinu Sheba Shamayim, Itkadash Shimcha, Tavo Malchutcha, Tase Retzoncha, Kmo Bashamayim Ken Baaretz. Et lechem chukeinu ten lanu hayom, uslach lanu et rovoteinu kaasher gam anachnu salah et oyaveinu. Traduzindo, Pai nosso que estás nos céus, que é uma fórmula farisaica de orar. Todo fariseu que ensinava o povo a orar usava a mesma expressão. Avinu Sheba Shamayim, Pai nosso que estás no céu. Então todo judeu da época de Yeshua que escutou isso aqui, identificou Yeshua como sendo o quê? Um fariseu. Certo, isso aí é sem dúvida. Quem não fosse fariseu não orava assim. Santificado seja o teu nome. Venha a nós, né? Venha o quê? O teu? Olha aí, ó. Mais uma prova que o reino é uma coisa hoje. Você não tem que viver e se preparar para ir para o reino. Você tem que fazer o que Yeshua ensinou. Venha, através da minha vida, o teu reino. Venha. É o céu que desce, não é você que sobe. Mateus, me escreveram. Eu odeio quando você fala essas pregações que eu não vou morar no céu. Porque você estragou a minha esperança. Meu irmão, é muito melhor você viver em Sião, adorando lá o Messias em Jerusalém, vendo as nações subindo, comendo das frutas que vão existir lá no caminho do Mar Morto a Sião, que vão curar suas doenças. É muito melhor. É muito melhor. Mas vamos voltar aqui. Aí vem o teu reino, tá bom? E como que vem o reino? Sendo feito a vontade do Eterno, aqui. Como ela é feita onde? Olha aqui, pessoal. Por isso que eu digo que a Torá é a tradução dos mandamentos dos céus na terra. Olha só. Como que o reino vem? Cumprindo os mandamentos de Deus, ou seja, fazendo a vontade de Deus, aqui, da mesma forma que a vontade é feita no céu. Como que a vontade do céu é feita aqui na terra? Através dos mandamentos. Que é a palavra mandamento em hebraico? Alguém sabe? Mandamento? Mitzvah.
Mitzvah. Mitzvah vem da raiz o quê? Tzivá. O que é tzivá em hebraico? Conectar. Então, ou seja, quando uma pessoa guarda a mitzvah, ela está se conectando com o divino. Está se conectando com Deus, através do mandamento. O mandamento foi feito para te conectar ao eterno. Vamos lá. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos deve. Aqui está outro princípio do reino. Ó o princípio do reino. Da forma como você trata, você será tratado. Da forma como você julga, você será julgado. Da forma como você perdoa, você será perdoado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Está em amarelo, preste atenção nessa expressão. Porque pão fala do quê? O que é pão na Torá? O que é pão na Torá? Provisão. Provisão. Aí está traduzido aqui: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Guarda essa expressão na sua cabeça aí. Perdoa as nossas dívidas, tarará, não nos deixe cair em tentação, viu? Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, olha aí, ó, poder, né? Kilechá, vamos falar em hebraico, Kilechá, Hamamlachá, Vehatiferet, Kilechá, Hamamlachá, Vehagvurá, então, Kilechá, Hamamlachá, Vehagvurá, Vehatiferet, Leolam Vaed, ou Leolmei Olamim, mesma coisa. Está em aramaico isso que eu falei. Mas aí, amém. Amém? Você pode dizer esse amém aí? Agora, preste atenção numa coisa. É a minha proposta de releitura, chega agora. Vamos isolar o versículo 11? Vamos isolar? O pão nosso de cada dia. Puxa. Eu não tenho acesso ao hebraico original, porque eu sei que Mateus foi escrito em hebraico. Jerônimo chama Mateus de o Evangelho dos Hebreus. Então, o Evangelho dos Hebreus não seria escrito em grego. Ok? Mas, não temos esse original aí. Dizem que está lá nos porões do Vaticano. Vamos orar para o Vaticano, para Deus abrir essas portas aí. Imagina se os judeus tivessem acesso a um documento desse. Mas, se os judeus discípulos de Yeshua tivessem acesso ao Mateus original em hebraico. Mas, enquanto a gente não tem o hebraico, eu tenho as versões mais antigas do grego. E o que é essa expressão de cada dia em grego, hein, pessoal? Você pode ler aqui? Complicadíssima essa palavra. Sabe por quê? Porque ela só existe em duas passagens. Ela só tem nas duas ocasiões do Pai Nosso. Em Mateus e em Lucas. E o significado dela é totalmente o quê? É controverso. Aí eu pesquisei em um dos dicionários que eu já trabalhei muito com ele. Epioision é uma palavra extremamente rara, de significado debatido. Entre as probabilidades estão necessidades diárias para subsistência ou existência, mas também o quê? Do dia seguinte, do futuro. Epa! Será que uma possível tradução mais fiel ao que Yeshua quis dizer ali, seria essa aqui, ó? Dá-nos hoje o nosso pão de amanhã. Será que Yeshua está falando de uma mera provisão de alimento? Ou será que Yeshua está fazendo alusão à provisão do mundo vindouro? Para você receber hoje. Dá-nos hoje o pão de amanhã. A provisão de amanhã, o reino de amanhã, a atuação de amanhã, os milagres de amanhã, a atuação do eterno de amanhã. Hoje. Eu não creio que Yeshua está falando ali de uma mera provisão de comida. E eu vou provar para você que ele não quis dizer nada de comida. Isso aqui é profético. Dá-nos hoje o pão de amanhã. Leia aqui, olha.
Esse pão de amanhã não é apenas uma refeição com antecedência. Meus filhos fazem muito isso. Meus filhos vão saber explicar direitinho o que eles acham que é isso aqui. Por quê? Que está errado, né? Lá em casa só pode comer guloseima, chocolate no Shabat. Aí o que eles fazem para mim na sexta ou na quinta? Ô pai, dá o chocolate de amanhã aí. Libera para nós, pai, hoje o que é de amanhã. Pode, pai. É a mesma coisa que você tem que fazer com o eterno. Eterno, libera um pouquinho das bênçãos do amanhã, porque eu preciso hoje. Libere um pouquinho do poder do Espírito que a gente lê nos profetas hoje, porque eu estou precisando. Será que esse pão de amanhã é apenas uma refeição? Ou será uma amostra do mundo vindouro que é disponibilizado hoje? Eu te afirmo que esse pão que Yeshua está falando aqui para dar hoje ou de amanhã, é o mesmo pão que os fariseus questionam Yeshua lá em Mateus 14. Quando Yeshua cura o doente, estava na casa dos fariseus. Por que ele comia na casa de fariseu? Porque ele era um fariseu. Fariseu não come na casa de quem não é fariseu, gente. Fariseu não aceita na sua casa quem não é fariseu. Mais uma prova, vários relatos de Yeshua comendo na casa de fariseu. Estou falando que ele tinha defeitos de alguns fariseus, mas ele era da mesma escola. Ele tinha o mesmo linguajar. Ele acreditava em várias coisas que os fariseus acreditavam. Você crê na ressurreição dos mortos? Você crê em anjo, em demônio? Você crê que pode haver cura? Você crê que você pode descobrir a vontade de Deus lendo a Bíblia por si próprio? Então você é um fariseu. Os fariseus apregoavam isso tudo. Mas vamos voltar que eu estou me perdendo demais, hein? Olha só. O pão, o fariseu diz lá, quando ele vê Yeshua curando, ele fala assim: esse é o pão do reino de Deus. O que ele está querendo dizer? Um pão que estava na mão dele? Não. Ele viu Yeshua curando e falou o quê? Esse é o mantimento, esse é o sustento, é isso que nós temos que ter do reino de Deus. Aí ele fala, esse é o pão do reino de Deus. Isso que Yeshua pede aqui na oração do Pai Nosso, é o mesmo maná escondido lá de Apocalipse 2. Se eu não me engano, a igreja lá em Pérgamo. Uma das mais perturbadas das 7. Devia ser judaico-messiânica. Porque tinha lá os da doutrina de Balaão. Ainda se não bastasse, tinha lá os da doutrina dos nicolaítas. Que praga, que desgraça. Desse bendito Nicolau, prosélito, lá de Atos 6. Olha aí que desgraça quando gente se converte ao judaísmo. Só dá desgraça. Deus não chamou as nações para se converterem ao judaísmo. Deus chamou as nações para se unirem a Israel através de Yeshua. Parar com esse negócio. Nem essa desgraça desse verbo existe em hebraico. Aliás, aparece uma vez no livro de Esther. Sabe como? Quando Mordecai dá lá, o rei dá o aval lá para Mordecai, Mordecai sai com a turma dos judeus, né? Já coroado, já honrado, e aí a turma que odiava o judeu, cascou fora. E aí o texto fala assim, e muitos os povos da terra se fingiram de judeus, por temor aos judeus, mithayadim, lehit yahad, fingir que é judeu, achar que está se tornando judeu, que é um verbo que é usado negativamente, para quem fingiu ser, por medo do judeu. E depois no capítulo 9, Mordecai fala, e essa prescrição do Purim, da festa, vai ser para os judeus, e para todos os que foram nos judeus, nilvim, unidos. A mesma expressão que Isaías usa lá no capítulo 14. E Deus unirá muitos a Jacó. Não fique você buscando lehit yahad, se passar por judeu. Busque você ser um nilvá, um unido a Israel. Já me desviei de novo do assunto, vou ter que voltar, porque senão vou esquecer o que eu estou falando. Olha,
Então a igreja em Pérgamo recebe essa palavra. Eu vou dar para você o quê? Aquele que perseverar, não é isso? Eu vou dar o quê? O maná escondido. Eita. É o maná. Sabe o que é o maná escondido? Quem sabe o que é o maná escondido? É quando você está lá na guerra. Eu me lembro, quando eu fui a um acampamento lá, quando eu estava estudando para ser oficial, um daqueles acampamentos de preparação, chamava Operação Boina Verde, primeiro acampamento de desafio que o aluno tem ali. E aí, as instruções para preparar um alimento na selva, era tudo alimento que não era kosher, gente, tudo coelho, bebia sangue de galinha, e eu falei, eu estou fora. E eles davam aquele saco de ração para você todo dia, era um saquinho daquele de manhã. E naquele saquinho o quê? Era reduzido porque você tinha que aprender a fazer a sua comida do ambiente. Comia lagarto, comia tudo que tinha lá que você podia achar, comia. Eu não vou comer isso. Aí o que eu fiz? Eu comecei a guardar as bananinhas que viam. Viam umas bananinhas, essa bananinha? Eu comecei a guardar aquilo. Eu comi uma por dia. Porque eu não queria comer lá das iguarias do rei. E aí, no último dia, tinha acabado a bananinha. E teve uma prova lá de resgate, simulação de resgate. E aquilo você tem que carregar os outros nas suas costas, tem que fazer maca para carregar o cara, projetos de 200 metros, 500 metros. E eu estava sem comer nada, já há 3 dias. E a bananinha acabou, a glicose foi lá embaixo. Aí eu comecei a carregar o cara na maca, comecei a ficar tonto. E aí, eu não podia, porque eu era xerife do pelotão. Eu não podia. E aí eu lembro que eu cheguei lá, quase me arrastando do outro lado. Eu falei, Mateus, você está bem? Você quer sair? Eu falei, não, deixa quieto aqui. Deitei lá. E falei, ai meu Deus, se eu não comer nada aqui, eu ia comer grama. Eu ia pegar uma grama lá e ia comer. Porque eu precisava de energia. E aí, eu faço assim, estou deitado, ponho a mão assim no bolso. O que eu acho no bolso? Lá no fundo da calça. Um maná escondido. Aí eu pego aquela bananinha. E eu abro ela ali, eu saboreio cada mastigação. E depois de poucos minutos eu já estava de pé de novo e completei a missão. Esse é o maná escondido. É aquele que você não contava com ele, mas ele estava lá para te sustentar no momento que você mais precisa. Bananinha escondida. E olha só. E quando é que o povo vai comer esse maná escondido? Que muitos comerão quando se reclinarem. Não está falando do maná escondido, né? Está falando do pão da provisão. Yeshua lá em Mateus capítulo 8. Muitos, o que é isso aqui mesmo? É a cura do centurião, né? Do servo do centurião. O cara fala lá, não precisa ir lá não, dá a palavra aí, que ele vai estar curado, porque eu sou pessoa que trabalha com hierarquia. Aí Yeshua fala assim, puxa vida, não achei fé igual essa em Israel. Eis que vos digo, muitas nações, muitos virão e se assentarão e comerão do pão do reino junto com Abraão, Isaque e Jacó. É o pão, é a provisão do mundo vindouro. Aquele centurião lá tinha ideia do poder que Yeshua representava. Ele falou, esse homem não é desse tempo. Ei, esse homem não é desse tempo. Esse homem está fazendo coisas do futuro. Esse homem está inaugurando coisas aqui que a gente nunca viu. Esse homem está demonstrando um poder que não é da terra, não é do ser humano, é de fora. Mas vão avançar, não é isso? Vamos avançar. Olha só. Aí, pessoal. Aí, você tem essa passagem aqui de Lucas, que é logo depois do Pai Nosso. Lucas, logo depois que Yeshua ensina o Pai Nosso, lá em capítulo 11, ele vai dar essa parábola aqui. Eu não sei se você já leu essa parábola, e eu não sei se você conseguiu entender a profundidade dela. Mas vamos lê-la junto aqui, olha. Disse-lhes Yeshua, qual dentre vós, tendo um amigo, e este amigo foi te procurar à meia-noite, visualiza aí na sua cabeça a situação. Um amigo chega para te visitar à meia-noite, sem avisar. Sem avisar. Já viu aquela visita que chega sem te avisar? Imagina se ele chegasse meia-noite. Pensa aí.
e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. Ou seja, você está lá, chega um visitante na sua casa à meia-noite, você não tem o que comer, o que você faz? Você vai na casa de um outro amigo, bate na porta dele e fala: me empresta aí 3 pães. Por que empresta? Por que empresta? Que 3 pães que eram esses? O pão de amanhã. Me dá hoje o seu pão de amanhã. Por quê? Porque procurou uma visita aqui em casa e eu não tenho nada que oferecer. E o outro que está lá dentro da casa dele, que você bateu na porta dele, ele vai dizer o quê? Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo já estão deitados. Não posso levantar agora para te dar. Ponto. Aí Yeshua explica: gente, se o camarada não levantar pelo fato da sua amizade, ele vai até fazer se for importunado para ter paz. Então, ou seja, não posso levantar para te dar agora, não posso levantar-me para nos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Pessoal, tem muita coisa escondida nessa parábola. Tem a ver com esse pão de amanhã. Olha só, pois por isso vos digo, olha aqui, por isso vos digo, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á, todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, o pão aí de novo, vai dar pedra? Quem pedir peixe vai dar a cobra? Quem pedir ovo vai dar um escorpião? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o seu Espírito àqueles que lhe o pedirem. Pessoal, logo depois do Pai Nosso, Yeshua conta essa parábola, e na minha opinião, ele está fazendo uma alusão ao pão de amanhã. Entenda a parábola. Quem é o visitante? Quem é a pessoa que recebeu o visitante? Você. Quem é o visitante que chegou meia-noite? Quem é que está atrelado à meia-noite nas Escrituras? Quem é o noivo que chega à meia-noite? Quem é o dono da casa que chega à meia-noite? Yeshua é o convidado inesperado. Ele chegou. E você recebeu. Mas para andar com Ele, para enfrentar o mundo com Ele, você precisa ter o quê? Pão, lechem, você tem que ter pão. Aí você vai à casa de quem? Quem é o da casa que está dormindo com os filhos? Deus. E lembra, já era noite. Noite na Bíblia, no judaísmo, é o quê? É um sinônimo de diáspora, provação, deserto, é noite. E você chega lá e fala assim: me dá o pão de amanhã, me empresta esse pão. Eu sei que ele está reservado lá para o final, mas eu preciso dele hoje. Por quê? Porque eu tenho que andar com o meu convidado que acabou de chegar na minha casa e ele não vai embora. Eu tenho que estar apto a andar com ele. Aí o que Deus responde? Não, a porta já está fechada e eu estou aqui com os meus filhos. Quem são os filhos? Israel. Israel está na diáspora. Israel não cumpriu ainda aquilo que tem que acontecer. E aí ele bate. E o que aconteceu? Por ele realmente desejar, o que o dono da casa faz? Dá o pão para ele e dá o que ele quiser. Tudo o que ele tiver necessidade. Aí Yeshua faz essa parábola e depois começa a falar: por isso, tudo que vocês pedirem, vocês receberão. Tudo que vocês buscar, vocês vão achar. Tudo que vocês precisarem, vai ser dado a vocês. Aí tem gente que acha que essas palavras de Yeshua é um cheque em branco. Então eu vou pedir uma Ferrari? Então eu vou pedir para comprar um Porsche Cayenne? Então eu vou pedir para eu ter um relógio de $20 mil? Então eu vou pedir não sei o quê? Então eu vou... Não! Yeshua está se referindo aos dons do mundo vindouro, ao seu Espírito. A sua unção
traduzida através do seu Espírito, está disponível àquele que bate, àquele que pede, para saciar a fome do convidado que chegou à meia-noite, que é Yeshua. Se está andando com Yeshua, se recebeu Yeshua na sua casa, você vai precisar desse mantimento. E o mantimento não é para hoje não, ele está programado para o futuro, mas você precisa dele hoje. Você precisa ter autoridade hoje. Você precisa ter comando espiritual hoje. Você precisa mortificar a sua carne hoje. Você precisa largar seus vícios hoje. Você precisa largar seu adultério hoje. Você precisa largar sua mentira hoje. Você precisa largar as drogas hoje, não é amanhã. E essas coisas só podem ser feitas com o poder do mundo vindouro, com o pão de amanhã, porque você não tem força. Você mesmo vai dar comando para um espírito, o espírito vai te obedecer? Você vai apanhar. Você sem o Espírito de Deus vai conseguir mortificar a sua carne, largar o seu vício? Você sem o Espírito de Deus vai conseguir largar a bebida? Mas não larga mesmo. Você sem o Espírito de Deus, os dons do mundo vindouro, vai conseguir amar sua esposa? Vai conseguir tratar, criar sua família como você tem que criar? O pão nosso de amanhã, dai-nos hoje. Quem está entendendo aí? E aí eu encerro. A dádiva do Espírito de Deus também é uma antecipação das promessas da era messiânica. Você recebe o Espírito de Deus, você está antecipando. E tem que receber, pessoal. Tem que receber. Olha as profecias que estão por vir, que você quer que elas cumpram hoje na sua vida. Diga amém. Tem que cumprir hoje. Eu sei que é no futuro, mas já tem que ir experimentando hoje. Quais são? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Quem quer que o filho profetize aí? E os vossos velhos sonharão. Quem é que é o velho que não está tendo sonho, visão? É aqui, ó, está precisando do mundo vindouro um pouquinho na sua vida. Estou velho, estou desmotivado. Espírito de Deus na sua vida, para te reerguer. Os vossos jovens terão visões. Diga amém, pessoal. Não vai ter juventude perversa, nem transviada, nem perdida, nem sem causa. Vai ter juventude com visão. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia de Adonai. E acontecerá... pessoal, vocês vão ler isso aqui comigo. E acontecerá que todo aquele que vai crar, Shema Adonai, invocar o nome do Senhor, será? E irão para o céu e reinarão lá. Não, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Olha para onde você vai. Quer escapar do grande e temível dia? Só se você for para Jerusalém. Só se você tivesse sido escolhido para ir para lá. Quem é que vai ser tirado? Quem é que vai ser tirado? 2 estarão juntos no campo. Quem é que vai ser tirado? O ímpio. Vai ser tirado para ser julgado. Porque assim como foi nos dias de Noé, foram tomados, foram levados pelas águas. Assim também vai ser no retorno do Filho do Homem. 2 vão estar andando. Os que vão ser tirados serão os ímpios. Vão ser tirados para onde? Depois Lucas explica. Yeshua em Lucas explica. Onde será isso, mestre? Yeshua. Onde estão os abutres, aí também estão os cadáveres. Então vão para o lugar de juízo. Vão perecer. Mas e os justos? Os justos ficarão. Porque serão separados para o Senhor em Sião. E irão encontrar com o noivo o Messias, e virão para Sião e reinarão com ele. Então quem vai ser arrebatado, tirado, é o ímpio, não é o justo. Revê sua teologia. Quem é arrebatado é o ímpio. O justo fica para reinar com o Messias em Sião.
porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Ah, mas eu quero ser cheio do Espírito para falar 10 línguas diferentes. Eu quero ser cheio do Espírito para rodar o meu talite aqui. Deixa eu rodar ele. Eu vou rodar o talite aqui e o povo vai cair. Eu quero mostrar que eu tenho poder, por isso que eu quero ser cheio do Espírito. É para isso que Deus vai encher o seu povo do Espírito? Leia aqui, seu incauto. Deus está falando que vai te encher do Espírito, é para que você obedeça os estatutos, é para que você guarde o juízo, é para que você observe a Torá e ande em justiça. Para isso que Deus unge as pessoas com seu Espírito. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: Anila Adonai, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó, e o outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e tomará por sobrenome Israel. Dá para falar um dia sobre esse versículo aqui. Um dia inteiro para falar só sobre esse versículo. Tomar sobre o sobrenome Israel, escrever na mão: eu sou do Senhor. Por quê? São gentios, são as nações. Mas aí vai ser um outro estudo que nós vamos dar. Olha, quando Yeshua nos promete que tudo o que pedirmos receberemos, Ele está falando sobre a antecipação do reino messiânico, demonstrada através da dádiva do Espírito Santo. O pão de amanhã, o peixe e o ovo, lembra lá da parábola? A pedra, a serpente e o escorpião são igualmente representativos da dureza do exílio. Enquanto os israelitas se preparavam para entrar na terra prometida, Moisés ensinava o povo a não esquecer da provisão de Deus. Aí Moisés escreve e fala para o povo o seguinte: que te conduziu por aquela grande e terrível deserto de serpentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pedra, e que no deserto te sustentou com o maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal, te fazer bem. Nós somos sustentados como, pessoal? Vamos dizer aqui? Pelos ensinamentos de Yeshua, e pela presença do Espírito de Deus em nossas vidas. É isso que nos sustenta. É a Torá de Yeshua e é o Espírito de Deus, pessoal. É a Torá de Yeshua que eu quero. É a Torá que Moisés anunciou que ele iria cumprir, iria explicar. Olha, não deixemos de buscar, procurar e bater até o amanhecer da completa redenção. Não deixe de bater. Mateus, parece que minha oração não está saindo, não está passando do teto. Não deixe de clamar. Ore todo dia. Lembra lá da parábola? Por insistência. O outro lá deu o pão e tudo que você precisar. Por insistência. Você não estava merecendo, mas você insistiu. E Ele te deu o que você precisava. Tem que perseverar, tem que andar a milha a mais, tem que superar as suas limitações para poder o quê? Estar próximo a Deus. Quem te sustenta nesse deserto, que é essa vida, que é esse mundo hoje, é a palavra de Yeshua, é a Torá de Yeshua, e é o Espírito do Eterno Deus de Israel. E meu amigo, até que eu veja surgir, raiar, o Shemesh Tzedek, o sol da justiça, profetizado por Malaquias. No final do livro de Malaquias, Malaquias fala: ele vem trazendo, eis que vem o sol da justiça, trazendo cura sobre a sua asa, sobre o seu talite. Até que eu veja isso na minha vida, todo dia, todo dia, todo dia. E eu termino dizendo: restauração já, em nome de Yeshua, amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.